Breaking Bad. Estreou em 2008 e anos depois foi pra Netflix e aí estourou o mundo afora. Tanto que quando ela chegou com a última temporada lá em 2013, ela era uma das séries mais assistidas e conseguiu um feito que nem toda obra consegue. Ela foi aclamada tanto pela crítica quanto pelo público, já que ela conquistou muitos fãs. E eu queria falar justamente desse sucesso, por que essa série conseguiu tocar tantas pessoas. Mais especificamente, por que o Walter White foi um personagem tão marcante. Claro que a gente pode pensar em motivos mais claros, tipo o próprio Bryan Cranston. O cara é um monstro, ele entregou a atuação da vida dele nessa série. A gente pode também puxar o roteiro da série, que é excelente. Conseguiram desenvolver o personagem de forma gradativa e convincente, não foi abrupta. Tanto que quando você assiste, você não fica questionando as ações do Walter. Tem também o visual marcante do personagem e isso faz toda a diferença. Tá aí o Darth Vader que não me deixa mentir. Então detalhes como esse explicam parcialmente por que o personagem teve tanto impacto, mas não totalmente. E mais ainda, por que o personagem criou uma conexão tão grande com muitos fãs, a ponto de uma pequena parte desses fãs ameaçarem a atriz que fez a Skyler White, a Anna Gunn, só porque ela interpretou uma personagem que eles não gostaram. E enquanto isso, o Walter só fazia coisas mais duvidosas, cada vez piores. Então por que isso? Talvez porque as pessoas que sentiram conexão com o personagem tenham um pouco de Walter White no interior delas. Mas até aí nada de novo, porque desde sempre a gente consome histórias que tenham personagens com que a gente possa se identificar. Mas eu acho que Breaking Bad fez isso de uma forma bem profunda e única. Vamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para uma infância que pode muito bem ser a sua. Imagine você criança, olha para os adultos à sua volta com inveja daquela liberdade que os adultos parecem ter, sem a hora certa para dormir, eles podem dirigir, podem fazer coisas que você ainda não pode. Você anseia por aquilo e não poderia ser de outro jeito, afinal você olha para o futuro e só vê oportunidades. Advogado, policial, bombeiro, astronauta e tantas outras profissões. Mas aí chega um momento que você escolhe alguma coisa, porque não dá pra saber de tudo, não dá pra aprender tudo e o tempo tá passando. E aí todo aquele mar de potencial começa a se afunilar. A cada nova decisão tomada é tempo que não volta mais. E você sabe, você sente dentro de você que você pode mais, que consegue mais. Mas aí surgem obstáculos. Seja você se sabotando, comendo do seu próprio sucesso, seja porque você tem uma família e teme arriscar e acaba decepcionando ela. Enfim, o mar de potencial se afunila ainda mais. Você começa a perder aquele ímpeto, aquela energia, começa a apenas reagir aos acontecimentos ao invés de agir. Começa a engolir, a aguentar tudo e trancar tudo dentro de si. E quando se dá conta, quando finalmente dá uma boa olhada no espelho, Walter White, coadjuvante da sua própria história, mesmo com tanta inteligência, tanto potencial. Além da qualidade da história em si e da forma como ela é contada, quanto mais universal ela é, mais a chance das pessoas abraçarem ela. E as coisas que o Walter White sente são extremamente universais, até mesmo hoje. Breaking Bad é mais atual do que nunca. É só entrar no Instagram, por exemplo, e ver pessoas de sucesso e com vidas aparentemente perfeitas. E todo mundo quer chegar lá, todo mundo quer ser bem sucedido, quer se sentir vivo, mas é difícil. Sem falar que muitas vezes a própria pessoa se sabota, que é o caso aqui. Mas até aqui a gente só cobriu 50% da questão. O Walter White representa aquele sentimento de impotência, frustração. Os outros 50% representam aquele ímpeto inicial. Por isso, o Heisenberg é tão importante quanto o Walter. Goddamn right. O Walter gera identificação e o Heisenberg também, mas de uma forma diferente. Ele mostra o desejo que as pessoas que já sentiram toda aquela frustração interna gostariam de fazer realmente. Mas calma, eu não tô falando de todas as coisas ruins que o personagem faz. É na verdade o desejo de assumir o controle e de realmente agir. Never give up control. Live life on your own terms. Tanto que quando eu comecei a assistir Breaking Bad lá atrás, eu lembro que a cena que mais comentaram da primeira temporada foi justamente essa. E não é sobre a explosão. Pega a mesma cena, não precisa mexer em nada, ela pode ser exatamente a mesma, mas muda o começo da história. Imagine que o Walter era fodão desde o princípio, simplesmente não teria o mesmo impacto. Foi preciso conhecer o Walter como ele era antes, para que depois mostrasse ele fazendo algo assim, para comunicar com o público de uma forma bem mais profunda. Eu também era, ou sou assim, indiferente, sem energia, passivo, mas eu posso despertar, assim como o Walter despertou. E aí me transformou
transformar. E é parte do motivo pelo qual consumimos histórias no geral, porque elas são capazes de comunicar verdades universais e até de ensinar alguma coisa. Mas no caso de Breaking Bad é preciso muito discernimento. Inclusive não só o Walter White, mas o Tommy Shelby de Peaky Blinders se tornaram para alguns modelos masculinos. E não acredito que seja bem por aí. Mas é isso, espero que tenha curtido. Aproveita e me manda nos comentários o que você acha sobre Breaking Bad. Dá um like, se inscreva e até o próximo vídeo.